O oceano é um mundo de mistério, um reino de vastidão e poder. Somos atraídos por sua beleza, sua imensidão. No entanto, sob a superfície, algo se move. Uma escuridão espreita. O fundo do oceano é um lugar de segredos, um lugar de maravilha e terror. A maior parte do oceano permanece inexplorada. Suas profundezas estão envoltas em perpétua escuridão. A pressão é esmagadora, as temperaturas gélidas. É um ambiente alienígena, hostil à vida humana. Ainda assim, a vida persiste. Ela se adaptou a este mundo implacável de maneiras notáveis e muitas vezes perturbadoras. Lá embaixo, nas planícies abissais, jazem criaturas estranhas, diferentes de tudo que se encontra no mundo iluminado pelo sol. São criaturas de pesadelo, esculpidas pela pressão implacável das profundezas. O fundo do oceano é um cemitério de coisas perdidas. Navios naufragados repousam no leito marinho. Suas histórias perdidas no tempo, seus segredos guardados pelo fundo do mar. Imagine descer às profundezas do oceano. A luz do sol desaparece. A água se torna um azul profundo e escuro. Logo, você está cercado pela escuridão. Apenas o brilho fraco das luzes do seu submersível penetra na penumbra. A pressão aumenta. Parece que o peso do mundo está sobre você. Você está entrando em um reino onde poucos humanos ousaram se aventurar. Esta é a zona batipelágica, um mundo de noite eterna. Aqui, a vida se adaptou à falta de luz e à pressão esmagadora de maneiras extraordinárias. As criaturas aqui são frequentemente bioluminescentes. Elas usam sua própria luz para atrair presas, se comunicar ou se defender. As criaturas das profundezas nem sempre são bonitas. Na verdade, muitas são absolutamente bizarras. Elas são uma prova do poder da evolução para se adaptar até mesmo às condições mais extremas. Algumas, como o peixe pescador, desenvolveram iscas para atrair presas na escuridão. Outras, como a lula gigante, desenvolveram olhos enormes para enxergar na penumbra. Pense no peixe pescador, um habitante grotesco das profundezas. Ele balança uma isca bioluminescente na frente de suas mandíbulas abertas. Presas inocentes são atraídas pela luz, apenas para serem devoradas em um instante. Depois, há a lula vampiro. Ela recebe esse nome por seus olhos vermelhos sangue e pela membrana que conecta seus braços. Ela pode inverter seu corpo, revelando fileiras de espinhos. Uma visão verdadeiramente arrepiante. Mas isso é apenas um vislumbre da coleção de animais das profundezas. Isópodes gigantes, semelhantes a tatuzinhos de jardim enormes, rastejam pelo fundo do mar. Eles se alimentam dos restos de criaturas mortas que caem de cima. Peixes machado, com seus corpos achatados e olhos grandes, lembram moedas de prata. Eles são mestres da camuflagem, desaparecendo na escuridão, e depois há as águas vivas. Algumas, como as águas vivas de Pente, são bioluminescentes. Elas flutuam na escuridão como lanternas vivas. Outras, como as sifonóforas gigantes, podem crescer até mais de 30 metros de comprimento. Elas são colônias de milhares de organismos individuais. Uma única picada de uma dessas criaturas pode ser mortal. Seção 4. Ecos de tragédia nas profundezas. O fundo do oceano não é apenas lar de criaturas estranhas, é também um cemitério da história. Inúmeros navios foram engolidos pelas ondas. Eles jazem no fundo do mar, sepultados em lodo e coral. Alguns são vítimas relativamente recentes. Outros repousam no fundo do oceano há séculos. Veja o Titanic, o navio inafundável. Ele atingiu um iceberg em 1912 e afundou no fundo do Atlântico. Os destroços foram descobertos em 1985. Agora jazem a mais de 3 quilômetros abaixo da superfície. Uma lembrança assombrosa do poder do mar. Ou considere o SS Orang Medan, um cargueiro holandês que enviou um arrepiante pedido de socorro em 1947. A mensagem dizia simplesmente: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Possivelmente, toda a tripulação morta. Quando os socorristas chegaram ao navio, encontraram toda a tripulação morta. Seus corpos estavam contorcidos de terror, seus olhos arregalados de medo.
A causa da morte permanece um mistério. Seção 5. Sussurros do abismo. O oceano está cheio de sons estranhos. Os chamados das baleias podem viajar por centenas de quilômetros debaixo d'água. Os golfinhos se comunicam uns com os outros usando cliques e assobios. Mas existem outros sons. Sons que não podem ser explicados. Em 1997, hidrofones no Oceano Pacífico captaram um som estranho de frequência ultra baixa. Foi apelidado de The Bloop. Era alto e distinto. Parecia um animal enorme, mas era muito mais alto do que qualquer chamado de baleia já registrado. A fonte do The Bloop permanece desconhecida. Alguns especulam que poderia ser uma lula gigante, ou um polvo colossal, criaturas muito maiores do que qualquer coisa que já vimos. Outros acreditam que poderia ser algo completamente diferente, algo desconhecido para a ciência, uma criatura de mito e lenda. Seção 6. As profundezas desconhecidas. O oceano é um lugar vasto e misterioso. Exploramos apenas uma pequena fração de suas profundezas. Quem sabe que outros segredos se escondem no abismo? Poderiam haver monstros marinhos gigantes à espreita nas fossas? Poderiam haver civilizações de criaturas inteligentes vivendo no fundo do oceano? Podemos nunca saber com certeza, mas a possibilidade é excitante e aterrorizante. O oceano é um lembrete de que ainda existem mistérios no mundo, mistérios que podemos nunca compreender completamente. E é isso que o torna tão fascinante. O oceano é um lugar de maravilha, um lugar de terror, e um lugar que estamos apenas começando a entender.